A história dos tambores. Os tambores começaram a aparecer pelas escavações arqueológicas do período Neolítico. Um tambor encontrado na escavação na Morávia foi datado de 6.000 anos antes de Cristo. Tambores têm sido encontrados na antiga Suméria com a idade de 3.000 a.C. Na Mesopotâmia foram encontrados pequenos tambores datados de 3.000 a.C. Tambores com peres esticadas foram descobertos dentre os artefatos egípcios, há 4.000 a.C. Os primeiros tambores provavelmente consistiam em um pedaço de tronco de árvore oco. Estes troncos eram cobertos nas bordas com peles de alguns répteis, e eram percutidos com as mãos. Começou-se a usar peles mais resistentes e apareceram as primeiras baquetas. O tambor com duas peles veio mais tarde, assim como a variedade de tamanho. O atabaque é de origem árabe e foi introduzido na África por mercadores que entravam no continente através dos países do norte, como o Egito. Centro Espírita Mãe Iemanjá. Atabaque passo a passo. Há 3 tipos de atabaque: rum, rumpi e ulê. O rum é o atabaque maior, o rumpi seria o segundo atabaque maior, tendo como importância responder ao atabaque rum, e o ulê seria o terceiro atabaque onde fica o ogã que está iniciando ou o aprendiz que acompanha. O rum também é usado para dobrar ou repicar o toque para que não fique um toque repetitivo. É importante saber que cada atabaque tem suas obrigações a serem feitas, pois o atabaque praticamente representa um orixá. Existem vários tipos de toques: Angola que se toca com mão e queto que se toca com a varinha. Na Angola existem vários tipos de toques, onde cada toque é destinado a um orixá, por exemplo, combo de ouro, angolão que seria destinado ao Oxóssi, Ijexá que seria destinado ao Oxum, etc. O mesmo acontece com queto, que se toca com varinha de goiabeira ou bambu, chamada aguidani. O couro também merece cuidados, como passar dendê e deixar no sol para que ele, o couro, fique mais esticado e possa produzir um som melhor. Centro Espírita Mãe Iemanjá. Cícero Rodrigues, Anderson Bruno e Veliane Rodrigues. Fabricando um atabaque a madeira a ser utilizada. Pode-se utilizar pinho, jacarandá, pau de arco, maçaranduba, cedro, entre outras. Materiais utilizados: serra ticuti, lata de tinta vazia, carvão, fitas de aço, couro, aros de ferro, corda de 10 mm e 5 mm, martelo, rebitadeira e rebites e plana de mão. 1 grau passo, cortando a madeira. Utilize uma tábua de aprox 1 metro de comprimento por 15 cm de largura por 1 cm de espessura. Risque o gabarito. Utilize a serra tico-tico para cortar a madeira. 2 graus passo, planando a madeira. Utilize a plana de mão para planar e fazer as casas. 3 graus passo, encaixe as madeiras. Encaixe as ripas para começar a formar o corpo do atabaque. 4 graus passo, fechando o atabaque. Passe cola nas ripas e depois coloque o aro de ferro na parte inferior das ripas. Depois coloque dentro do atabaque a lata de tinta vazia com carvão em brasa e deixe alguns minutos para amolecer a madeira. Na parte superior do atabaque enlace uma corda e faça um abraço de tamanduá para fechar a boca do atabaque, que, conforme for fechando, vá colocando os aros de ferro. 4 graus passo, selando o atabaque. Depois de fechado, passe cola por dentro para selar bem o atabaque. Deixe secar no sol. Depois retire os aros de ferro e plane as ripas para o atabaque ficar bem arredondado e depois lixe. Depois de feito esse processo, coloque as fitas de aço no corpo do atabaque e rebita no corpo do atabaque. Posterior, envernize-o. 5 graus passo, colocando o couro e as cordas. Deixe o couro de molho por 1 dia, depois coloque no aro de ferro, coloque na boca do atabaque e coloque as cordas que servirão para afinar o instrumento. Pronto! Está pronto o seu atabaque, pronto para tocar. Axé a todos. Mais à frente iremos demonstrar por meio de imagens reais a montagem do atabaque. Centro Espírita Mãe Iemanjá. Petrolina PE. 2021. Fabricando um atabaque. A madeira a ser utilizada. Pode-se usar pinho, jacarandá, pau d'arco, maçaranduba, cedro, entre outras. Materiais utilizados:
serra tico-tico, lata de tinta vazia, carvão, fitas de aço, couro, aros de ferro, cordo de 10 mm e 5 mm, martelo, rebitadeira e rebites e plaina de mão.